E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, já leu a Bíblia toda, Gênesis, Apocalipse, 1189 capítulos e 31.173 versículos, lidos e explicados. Está tudo aqui no canal, basta você acessar a playlist, ou na dúvida você coloca assim, Isaías, Pastor João Neres, que vai aparecer a minha live, lendo e explicando o livro do profeta Isaías. E assim para todos os livros. E nós estamos agora na galeria dos heróis da fé. Falamos pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Sara, pela fé Isaac, pela fé José, Jacó, passamos por Josué, Raabe, e depois entramos neste versículo 32 que diz: faltar-me-ia tempo para falar de Gideão, já foi, Baraque foi ontem, hoje vamos falar de Sansão. Sejam bem-vindos à live Heróis da Fé. Aleluia. Boa tarde, meus amados. Olha aí, Sansão, forte por fora, fraco por dentro. Foi o tema melhor que eu encontrei para esse abençoado, para esse juiz chamado Sansão. Vamos ver um pouquinho da história de Sansão e o que temos a aprender, né? Hebreus 11:32 é o versículo que eu li. A história de Sansão está em Juízes do 13 até o 16. Esse é o versículo que eu li. Vamos lá. Vamos fazer aqui um breve resumo da história de Sansão. Primeiro, que o anjo apareceu à mãe de Sansão. Diz assim o capítulo 13, versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal, o que parecia mal aos olhos do Senhor. E os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Grave isso. 40 anos. 40 anos. Muito tempo. Aqui diz entregou. A palavra ontem foi os vendeu. Ou seja, Deus dava mesmo na mão do inimigo por uma questão de juízo, justiça de Deus. Versículo 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho, um menino, um varão. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel dos filisteus. Ele começará. 40 anos de opressão pelos filisteus. E o anjo vai embora e Manoá fica preocupado porque falou com a mulher e não falou com ele. A live ontem foi Baraque ajudado por mulheres, né? Eu acho que a irmã, aqui a esposa de Manoá, orava mais um pouco. Eu sei que o anjo só falou com ela. E depois ele orou incessantemente, versículo 8, para que o anjo aparecesse de novo, né? E o anjo aparece. Versículo 15. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixe que detenhamos, preparamos um cabrito. Ali queria oferecer o cabrito dele, como Gideão ofereceu, né? E aqui mais à frente, versículo 17,
Disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir essa palavra te honremos? Qual é o teu nome? Né? O anjo não aceitou, não quis aquele cabrito, não era a hora no momento. E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim o meu nome? Visto que é maravilhoso. Meu nome maravilhoso. E o nome dele, Isaías 9,6, é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então nós cremos que aqui é uma teofania. É o Senhor Jesus aparecendo para Manoá. Primeiramente para sua esposa e depois ele orou, apareceu para ele. Bem, aqui em Números 6 é onde fala do voto de nazireado. Vamos ler só esse texto e depois nós vamos caminhar para um resumo na vida de Gideão. Números capítulo 6, diz assim os versículos 2 a 5. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde o caroço até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha. Será que se cumpram os dias que se separou para o Senhor, santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Né? Engraçado que hoje, no costume de algumas igrejas, não pode deixar o cabelo crescer. Né? E aqui, no Antigo Testamento, tinha um voto de nazireado, onde o cabelo deveria crescer. E a santificação ali era não cortar o cabelo. Foi o caso de Sansão. E esse voto também foi o que Ana fez para Samuel. 1 Samuel 1,11 diz: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão ao Senhor o darei. Se a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, eu já vou corrigir o que eu falei aqui. Eu falei que Samuel era sacerdote, juiz e profeta, e também nazireu. Separado, era um voto de separação, de santificação por um tempo. Depois do voto, ele poderia cortar o cabelo, ele poderia beber vinho, mas durante aquele voto, ele era separado ao Senhor. Né? Só que aqui no caso de Sansão, diz que ele será nazireu todos os dias da sua vida. Ele teria um ministério específico, e era livrar Israel da mão dos filisteus. Bem, só que o Sansão, ele é aquele tipo de obreiro, de crente, que usa o dom para se autopromover. Por isso eu coloquei o tema Sansão, forte por fora, fraco por dentro. É exatamente a cara de Sansão. Forte por fora e fraco por dentro. Bem, a história dele, primeiro ele vai casar, ele perde a sua esposa por causa daquele enigma, e aí ele fica com raiva, incendeia a seara dos filisteus. Um homem forte, o espírito vinha sobre ele, e ele matava vários filisteus de uma vez só. Os filisteus, para quem não sabe, é uma das origens dos atuais palestinos. Né? O povo palestino hoje é uma grande mistura de gente. Parte dela
dos filisteus. E principalmente porque ali é Gaza. E Gaza é o nome de um dos príncipes filisteus. Eram 5 príncipes. E ali a faixa de Gaza sempre foi uma zona de conflito. E nesse tempo, os palestinos da época, os filisteus, eles estavam oprimindo Israel. Então ele vence várias batalhas, até que ele perde a sua esposa, até que ele comete várias, digamos assim, meninices. Sansão era um menino, porque ele usava o seu dom como se o dom fosse dele. Alô, pregadores. Alguns pregadores aí itinerantes, por um bom tempo, eles sempre acharam que o dom era deles. E o dom não é seu, o dom é de Deus. Ele nos dá e nós somos privilegiados. Detalhe, ele dá e não toma. Os dons são irrevogáveis. Mas nós temos que aprender que os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Os dons são para um fim específico, não para nos promover, não para nos tornar ricos, não para nós ganharmos dinheiro. Não, o dom é para promover o reino de Deus. E Sansão não entendeu muito isso. E daí vem o episódio de Dalila. Não dá para ler tudo, são capítulos 13, 14, 15 e 16, né? 4 capítulos. É o juiz que tem mais páginas no livro de Juízes. No entanto, é o que faz mais bobagem também. Por isso, forte por fora, fraco por dentro. O nome dele é Sansão. E no episódio de Dalila, ela conquista o coração dele. Eles vão lá, mandam os informantes, né, perguntar o segredo. Ele não conta no começo, mas acaba contando que é nazireu. E aí os inimigos vão e cortam o cabelo. E quando ele tenta sair das amarras, as primeiras vezes ele quebrou como se fosse teia de aranha, né? Saiu facilmente. Não brinque com o pecado. Aqui tem uma grande lição. Sansão brincou com o pecado, né? Casou com Dalila, que não era para ele casar com uma mulher estrangeira. Fez muita coisa errada. Ele se achava acima da lei. Por isso, forte por fora, fraco por dentro. E aí os inimigos agora, eles sem força, os inimigos aproveitam para se vingar. Os inimigos de Israel não têm pena. Ok? Os inimigos de Israel não têm pena. Recentemente executaram 6 reféns a sangue frio. Hoje, Israel se vingou, executando o comandante dessa chacina. Mas essa guerra é eterna. Essa guerra é para sempre, até Jesus voltar, né? E Sansão então perde a vista, perde as forças, mas os inimigos não têm muito juízo, esqueceram que o cabelo dele ia crescer na prisão, né? E cresceu, e quando ele entrou no templo de Dagon, estava aquela festa, todo mundo comemorando, era um verdadeiro carnaval. E Sansão pediu para o moço guiar ele até as colunas, ele estava cego. Mas agora a sua força voltou. E ele, abraçando aquelas colunas, ele diz: morra eu com os filisteus. E a força dele já tinha voltado quando ele empurrou, caiu o templo de Dagon. E diz o texto que mais foi os que ele matou na sua morte do que na sua vida. Algumas pessoas dizem: Sansão se suicidou? Não, claro que não. Isso não é suicídio. Ele já estava condenado à morte. O que ele fez foi um ato heróico. Ele, num ato heróico, entendendo que ele foi chamado para aquele fim, e entendendo que ele fraquejou na sua chamada, mesmo assim, ele conseguiu um pouco de força. Da fraqueza, tiraram forças. Aí, nós temos que aplaudir o Sansão com todos os seus erros. Ele disse: Senhor, em outras palavras, né? Eu falei na minha chamada, no meu ministério, mas seja comigo mais uma vez, só essa vez, me dê mais uma chance. E quando ele viu que tinha recobrado a sua força, ele disse: morra eu com os filisteus. E o templo é derrubado,
e Sansão é vitorioso na sua morte. Agora veja bem uma coisa aqui, meus amados. Veja bem que interessante. Esse quadro aqui, deixa eu aumentar para vocês, porque é muita informação, né? Vou aumentar aqui e depois eu fecho. Pronto. Olha que interessante. Nós temos aqui o nome do... Deixa eu tentar consertar aqui. Aqui não está aparecendo no cantinho, mas está dando para vocês verem aí, né? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Opa, acho que vai dar certo. Tem que puxar assim. Assim, consegui. Ô glória. Então, está aparecendo aí o opressor Assíria, certo? Eles oprimiram durante 8 anos. Aí veio Otiniel e livrou 40 anos. Preste atenção nisso aí, gente. Olha, o tempo de opressão era sempre menor. Preste atenção, olha só. Veio Otiniel e livrou 40 anos. Aí depois veio Moabe e oprimiu 18 anos. Aí veio Eude e eles tiveram 80 anos de descanso. Olha só, de 18 para 80. Depois vieram os cananeus e oprimiram 20 anos. Aí o juiz Débora e Baraque deu livramento e eles descansaram 40 anos. Aí vieram os midianitas, é muito inimigo de Israel, né? Israel, oh meu Deus, Israel não tem descanso. No filme Deixados para Trás, o ancião diz: ninguém tem tantos inimigos como Israel. Olha só, os midianitas vieram e oprimiram 7 anos. Aí Gideão livrou eles por 40 anos. Depois vieram outros juízes, como Abimeleque, Tola e Jair, que livraram por 48 anos. Depois vieram os amonitas e os filisteus, oprimiram 18 anos. Aí Jefté livrou 6, Abizã 7, Elon 10, Abidom 8, um total de 31 anos. O tempo de opressão era sempre menor que o tempo de descanso. Agora preste atenção. Olha Sansão. Os filisteus oprimiram 40 anos. 40 anos. 40 anos. E Sansão só os livrou 20 anos. Eu descobri isso hoje. Fui eu que fiz essa tabela. Mas olha esse detalhe. Todos os demais juízes venceram e deram descanso ao povo mais do dobro do que o tempo de opressão. Só Sansão, que o inimigo oprimiu 40 anos, e ele só deu descanso por 20 anos. Sabe por quê, Sansão? Porque você cuidou mais de você mesmo do que do seu ministério. Você cuidou mais de você, Sansão, do que das coisas de Deus. Cuidou mais das suas coisas do que das coisas do céu. Sansão cuidou mais das coisas que lhe interessavam do que das que interessavam a Deus. Por isso, eu coloquei esse tema de hoje. Sansão, forte por fora e fraco por dentro. Foi exatamente o que aconteceu na vida desse homem. Mas, finalmente, ele teve vitória, né? No final da sua vida. E por isso ele entra na galeria dos heróis da fé. Mas os filisteus oprimiram 40 e ele só livrou 20, porque ele foi ceifado antes do tempo. Era para ele ter livrado no mínimo 40 para ficar empate. No mínimo 60, 80 anos, como aconteceu com outros. Mas, devido à sua imaturidade, devido à sua meninice, forte por fora e fraco por dentro, ele só livrou Israel dos inimigos durante 20 anos. Deus abençoe, meus amados. Amanhã nós vamos falar sobre mais um herói da fé. Vamos falar sobre Jefté. Apesar de Jefté estar antes de Sansão, na narrativa de Hebreus, faltar-me tempo para falar de Sansão, de Jefté, de Samuel, de Davi e dos profetas. Então eu estou seguindo a sequência do versículo 32, tá bom? Oremos por Israel.
Senhor Deus, em nome de Jesus, eis aí a nação abençoada de Israel, a cidade de Jerusalém. Eu quero pedir que o Senhor tenha misericórdia da descendência de Jacó. Guarde Jerusalém até que venha Siló, até que venha o Messias, até que venha a restauração de todas as coisas. Assim nós pedimos que o Senhor também abençoe o Brasil. Abençoarei os que te abençoarem, diz a tua palavra. E assim eu creio, e assim eu oro, juntamente com os teus filhos que nos assistem nessa tarde, para que a justiça do Senhor seja cumprida e os inimigos de Israel, o Senhor cuide, um por um. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus amados. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com mais alguém da sua família. O pastor João Neres está chegando, para a glória de Deus, aos 12 mil inscritos. Começamos com 200, está chegando aos 12 mil. Tem um botãozinho aqui, ó, esse canto aqui, ó, do canto aqui embaixo tem inscrever-se. Se você não é inscrito no canal, clica aí, se inscreva e compartilhe com outras pessoas. Deus abençoe a todos, até amanhã, se Deus quiser.